Olá, queridos irmãos, que a paz do Criador esteja sobre a sua vida. Um forte abraço do seu amigo Rivanildo Menezes, aqui do canal Falando Sério e do canal Originais Gregos da Bíblia. Eu tenho um prazer enorme ter vocês aqui conosco. Se inscreva no canal, acione o sino de notificações para você receber as novidades quando nós postamos aqui no nosso canal. Pessoal, é o seguinte, vocês sabem que eu fui ateu durante 8 anos. Eu militava aqui na internet, né? Eu era uma pessoa que gostava de criticar muito. E hoje eu fico observando, né, as besteiras do Antônio Miranda, do Jailson Ferreira, do professor Fábio Sabino e de um monte de gente que traz ali um monte de besterol concernente à Bíblia, né, concernente às Escrituras. E aí eu fico pensando comigo, né, a quantidade de bobagem que eu também falava. Eu não nego isso, não. Eu era um cara até pior do que o Antônio Miranda. Eu era até pior do que o Antônio Miranda, posso falar para você, porque realmente eu pegava pesado, né? Com toda a ignorância que eu tinha, porque estava cego pelo ateísmo, né? Esse ateísmo aí, eu falo para vocês, meus irmãos, é um lixo, é uma escória, é realmente uma escória. Então, se não for Deus na vida da gente, meus irmãos, se não for o Criador na vida da gente para nos libertar, para trazer um conhecimento sobre nós, para abrir nós. Olha, eu falo para vocês, se não fosse Deus, se não fosse o Criador ter aberto os meus olhos, olha, eu acredito para você que eu estava até hoje dentro dessa sujeira que é o ateísmo, né? Com essa mesma mentalidade desequilibrada, profana, que é a mentalidade igualzinha do Antônio Miranda. Mas tudo bem, hoje a gente tem que ir observando, né? A gente está observando aqui a quantidade de besteira que o Antônio Miranda fala. Hoje eu consigo enxergar isso. É muita bobagem, é muita besteira, é muita enrolação, é muita mentira. É muita mentira. E com todo o respeito, trouxa é quem segue o canal do Antônio Miranda. Realmente é ser trouxa. E eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou dar um recado aqui para o Antônio Miranda, porque eu sei que as suas ovelhinhas levam o meu vídeo, né? E ficam furiosas, né? Ficam raivosas, babando, que nem pitbull. Vão levar para ele, eu estou um pouco me lixando. E eu dou um conselho aí para o Antônio Miranda. Aproveita, Antônio Miranda. Aproveita, porque os seus seguidores são um bando de bobo, um bando de besta. E eu vou lhe dizer uma coisa para você, né? Porque besta no sentido porque acredita nas suas falácias, nas suas mentiras. Então, meu amigo, já que esse pessoal está te sustentando, você e o Jailson Ferreira, com aquelas viagens ridículas dele, né? Que só sabe entrar nas igrejas, onde esses pastores já são cão gulosos, tá tudo errado, né? É uma esculhambação só. E é onde ele ganha fama, né? Ali dentro do canal dele. Então, os atoas, né? Porque não é ateu, é à toa. À toa que passa o dia inteiro aí, né, sem fazer absolutamente nada, criticando a religião dos outros. Do jeito que eu era à toa, confesso para vocês, né, eu fico vendo os à toas, né, que se diz ateu. O Antônio Miranda tem uma mania de bater no peito e dizer que é o dono da verdade, né? Parece que ele descobriu a pólvora agora. O cara é ignorante. E não é somente o que eu estou dizendo aqui, não, porque eu sei, porque eu vivi no meio do povo ateísta, eu sei o que eu estou te falando. Os vários e vários professores, acadêmicos, mestrado, pessoal que realmente conhece, observa os vídeos do Antônio Miranda, olha, eu falo para você, e é motivo de chocarrice, porque é uma besteira, e o pior que é o seguinte, é mentira, né? Pior que o cara mente descaradamente, e os bobinhos das suas ovelhas o seguem fielmente ali que nem um cordeirinho. Então, Antônio Miranda, Jailson, já que as suas ovelhas, né, idolatram vocês e não querem saber do Criador, então, Antônio Miranda, aproveita, suga das suas ovelhas do jeito que o pastor faz, suga tudo delas, né? Porque uma hora, né, o pessoal vai enjoar dessa bobagem sua, dessas invenções, desse ateísmo, né, fajuto, mentiroso, enganador, porque é mentiroso mesmo. E aí você vai precisar ter uma segunda opção, né? Porque, com certeza, logo, logo, o pessoal vai parar de sustentar você na plataforma. Então, seria bom arrumar um emprego. Não sei se é empregado, mas seria bom arrumar um emprego de carteira registrada no CLT. E não depender só do YouTube, porque é complicado. Mas enquanto essas ovelhas estiverem te apoiando, que nem as ovelhas, você está que nem pastor, né? Você e o Jailson, o pessoal bancando mesmo com força, né? Ganha muito dinheiro. Então, aproveita mesmo, já que eles gostam de serem enganados, pagam para ser enganados, né? Então, e você não quer reconhecer que você está enganado, né? Concernente a essa teologia reversa.
Nunca vi falar nessa loucura, teologia reversa. Mas muito bem, eu estou no canal aqui do Castelo do Conde e eu gostaria que você se inscrevesse no canal dele. O cara é espetacular, o cara é fera. Sabe, eu tenho aqui uma pancada de mensagens, é porque por causa do trabalho, gente, eu chego aqui cansado, eu saio de casa 3 horas da madrugada, 3 horas da madruga, aí depois eu monto o meu negócio, depois eu tenho que voltar, eu trabalho por conta, aí eu volto 6 horas da manhã para casa, depois eu tenho que levar a filha na escola, outra no trabalho, e depois tenho que preparar um material, depois volto de novo, chego em casa 8 horas da noite, e cansado pra caramba. Então eu tirei um tempo aqui, né? Eu tô sem tempo, mas eu tenho muitos vídeos aqui que eu tô tentando ver se eu consigo mostrar para vocês, né? As coisas descaradas do Antônio Miranda, do Jailson, dessa mentirada que é esse ateísmo, gente. É uma mentira, eu falo para você com toda certeza. O negócio é grana, o negócio é dinheiro. E cai fora disso aí. Se eu fosse você, tivesse juízo na sua cabeça, você caia fora disso daí. Ah, mas eu não quero saber do cristianismo e eu odeio o cristianismo. Ah, então virou particular, né? Então já é uma coisa particular. Mas se você quiser continuar sendo enganado, continua dentro do ateísmo. Quiser continuar sendo enganado, vai para uma igreja evangélica e seja enganado pelos pastores, né? Mas vamos lá. Aqui o título do canal do Castelo do Conde, ele colocou aqui a faça do Jesus romano, porque o Antônio Miranda prega nas suas pregações, né? Parece um robozinho, que o Jesus, né, é romano, foi criado pelo Império Romano. Eu também pensava isso, tá? Quando eu estava dentro do ateísmo, eu também falava essa bobagem, essa merda, essa besteira. Tá? Mas não tem nada a ver, viu, gente? Não tem nada a ver. Existe uma idolatria, tá? Mas o Cristo não foi criado pelo Império Romano. Existe uma idolatria da Igreja Católica concernente à imagem de Cristo, né? A Igreja Católica fez algumas adaptações, né? O Jesus, um Jesus, vamos dizer assim, que ainda está pendurado na cruz, né? Que gosta de sacrifícios e uma série de coisas. Mas Cristo ele não foi criado pelo Império Romano. Cristo ele foi gerado pelo Criador. E muito antes da fundação do mundo, muito antes de tudo existir. O Criador criou Cristo, né? Estabeleceu, ele formou o seu filho. Então vamos lá. Vamos entrar nesse mérito aqui. Mas aí eu estava assistindo aqui um pedaço do vídeo do Castelo do Conde, e eu vou falar para você, viu? A casa do Antônio Miranda tá caindo. Rapaz do céu, se eu fosse ele, colocava agora sabe, uma melancia no pescoço para ver se começa a aparecer mesmo, porque, rapaz, se você digitar no Google, cara, a quantidade de gente, a quantidade de erudito, de pessoas que manjam das escrituras, sabe? Que tá desmascarando esse cara e o Jailson lá, rapaz, é impressionante. Eu não paro de encontrar coisa aqui. Eu vou rolando e vou encontrando. É impressionante. E aí eu já até me inscrevi no Castelo do Conde. O cara é muito fera, muito fera. Vamos voltar aqui. Eu vou colocar aqui para vocês um pouquinho. E aí eu quero que vocês assistam lá diretamente. Vamos ver, olha o cara detona mesmo as mentiras do Antônio Miranda, rapaz. É impressionante. Vamos assistir um pedacinho aqui, ó. Meu canal, enfim, faça o meu canal crescer, para que ele seja profissionalizado. E se você realmente valoriza as informações que são transmitidas aqui, desde já eu agradeço pelo público que você me dá. Recentemente eu me deparo com mais um vídeo do senhor Antônio Miranda, mais conhecido como Teologia Invertida, mas poderia ser também a história da Terra. Não somente esse tipo de informação deste indivíduo, como também do material que ele apresenta neste vídeo, eu diria que se ele fosse um acadêmico de história, se ele fizesse mestrado e doutorado, ele seria exonerado, ele seria desligado. Para você ver que o Antônio Miranda, ele não tem formação nenhuma, né, de acadêmico nenhuma, mas se passa, né, ele faz uma máscara, ele cria, né? O pessoal já estão percebendo isso, o pessoal já está acordando, que ele cria um personagem, né? Que não é um real, não é um personagem real, é um personagem fictício, tá? E ele não tem capacidade nenhuma de debater, né? Principalmente, eu acredito, até com o canal do Castelo do Conde. Cara, olha, é uma besteira em cima de besteira com essa teologia reversa.
Teologia ao contrário, né? É complicado. Porque a sua explanação é visivelmente fraudulenta. E não somente fraudulenta, não chega nem a ser frágil. Porque para que uma tese seja frágil, pelo menos ainda existe uma argumentação minimamente razoável. Mas nem isso nós conseguimos encontrar num vídeo de 26 minutos. Por quê? Ele tem uma tese. A tese é provar um Jesus Cristo romano. Para que você prove um Jesus Cristo romano, então você tem que apresentar dados, documentações, dentre outras coisas, e digamos que a sua argumentação ter uma linha que tenha pelo menos base numa historicidade. Ele é incapaz de apresentar isso. Eu diria, senhor Antônio Miranda, se o senhor fosse acadêmico de história, se o senhor fosse, sei lá, um mestrando ou um doutorando, mas eu poderia até rebaixá-lo um pouco mais, colocá-lo numa situação de mero acadêmico de história. Se você apresentasse um trabalho desse, com as evidências, se é que podemos dizer, porque na verdade não são evidências, são faltas de evidências, porque você parte de meras conjecturas. Vocês estão vendo aí, ó? Então, gente, você que é ovelhinha aí do Antônio Miranda, não fica brabinho não, tá? Não fica nervosinho não, porque o que o professor está dizendo aqui é verdade, gente. É uma realidade. Tudo que parte do Antônio Miranda, concernente essa teologia dele, é mentira, é invenção. Sabe, ele cria, ele foge às provas, é tudo falsificação. Exatamente para continuar mantendo a bolha dos ateus, para sustentar o canal dele e de toda a sua organização. Inclusive lá com o Jailson, né, que é outro também, que é totalmente fora da realidade. Parece que vive dentro de uma realidade paralela. Então, essa turma, eles se aproveitam da fragilidade do crente, que já está fraco por causa dos escândalos desses cães gulosos, desses pastores, né? E aí acabam entrando na internet e se deparando com os canais. E esses caras, eles usam uma estratégia, que não é o Antônio Miranda, ele coloca uns títulos dos vídeos bem chamativos para chamar o crente. Um colega meu assistiu um vídeo do Jailson Ferreira, né? Esse é o nome dele lá, o Jason. E falou para mim, rapaz, esse Jason foi lá na igreja do pastor Valdomiro e fez isso e aquilo, o cara tem razão. Eu estava até apoiando. Depois, quando eu fui assistir alguns outros vídeos dele, eu descobri que o cara é ateu. Rapaz, a partir do momento eu me desinscrevi do vídeo desse cara, porque não tem nenhum tipo de argumento. Isso um amigo falando para mim, falei, Moisés, meu amigo. Aí eu falei para ele, olha, quando a gente está dentro do ateísmo, é desse jeito. Né? Então é fácil pegar as presas, porque esse colega meu já está fraco com a questão do evangelho, né, etc. Mas não com Cristo, não com o Criador. É por causa dos escândalos dessas denominações religiosas. Então o povo está acordando. Eu falei para ele, olha, esse pessoal ateu, eles se aproveitam, né, da fragilidade, que nem o pessoal da Congregação Cristã do Brasil. Eles veem quando um crente está fraco em uma igreja e fica dentro de casa, aí eles são pescadores de aquário, né? Eles não são evangelistas de buscar lá fora, né? De pegar o peixe lá fora. Então é mais ou menos isso. Esse sistema do ateísmo do Antônio Miranda, ele é pescador de aquário. Eles se aproveitam da fragilidade do pessoal, da organização da turma que eles têm, né? Tem uma grande quantidade de pessoas trabalhando, né, para manter essa enganação do Antônio Miranda. Com certeza deve estar por trás da maçonaria, essa porcaria da maçonaria, né? E tem dinheiro rolando no meio, eu falo para vocês isso. E aí tem aquela turma, né? Então qualquer pessoa que fale ou queira refutar é atacado. Que nem o professor do Castelo do Conde do canal aqui, ele é atacado pelos seguidores, né? As ovelhinhas do Antônio Miranda. Mas você que é ovelha, você precisa entender, acordar, que você se acha, né? Mas você manda o crente questionar tudo, né? Realmente tudo tem que ser questionado. E vocês não querem questionar, né, as pregações dessa teologia reversa pelo líder de vocês, então já mostra que vocês realmente levou para o lado pessoal, né? Vocês querem manter, né, o status desse cara, a aparência desse cara, né, o holofote em cima dele, vocês querem fazer isso, né? Simplesmente porque vocês têm ódio do cristão, de Cristo, de Deus, etc. Vocês não querem analisar os argumentos ignorantes com eles. Então, vocês querem
continuar enganando as pessoas com essa teologia reversa. Eu vou falar para você, viu? O vídeo do professor aqui tem 1 hora. Eu não vou passar tudo não, mas eu vou deixar o link aqui no canal. Digita aí, ó, isso aqui, ó. A farsa do Jesus romano, teologia reversa, Antônio Miranda engana você. E eu provo parte 1. Estamos aqui na parte 1 ainda. Tá? Então o professor aqui, ele realmente mostra as grandes mentiras do Antônio Miranda. Gente, se você faz parte do canal desse cara, presta atenção. Aí você vai dizer, Rivanildo, você é perdedor. Ele só sabe falar isso, né? As ovelhas do pessoal sabem que você é perdedor, você é fracassado, ai que não sei o quê. Sabe? Eles não têm outro tipo de argumento. Aí quer passar para o particular, que nós não estamos aqui partindo para o particular, mostrando as mentiras da teologia dele. Que é uma teologia mentirosa mesmo. Né? A vida dele particular, o problema é dele, não tem nada a ver com isso. Não é da minha conta. Como a minha vida não é, mas apesar de eles já quererem inventar história a respeito da gente. Então, o pessoal fala assim, porque está com inveja. Tudo deles é assim, né? A inveja do Antônio Miranda, porque o Antônio Miranda é vencedor, e você é um perdedor, e que não sei o quê. A mesma ladainha. Sabe? São pessoas fracas, os seguidores do Antônio Miranda são pessoas fracas, desequilibradas, e a sua maioria não tem caráter nenhum. A sua maioria não tem caráter absolutamente nenhum. Tá? Vamos lá, vamos continuar vendo aqui um pedacinho do vídeo. São minimamente razoável. Mas nem isso nós conseguimos encontrar num vídeo de 26 minutos. Por quê? Ele tem uma tese. A tese é provar um Jesus Cristo romano. Para que você prove um Jesus Cristo romano, então você tem que apresentar dados, documentações, dentre outras coisas. E digamos que a sua argumentação ter uma linha que tenha pelo menos base numa historicidade. É fácil você chegar na internet e dizer assim, ó, Jesus é uma criação do Império Romano e não sei o quê. Não é assim? É fácil falar. Aí todo mundo, olha, tá vendo? Eu vi um vídeo que o Antônio Miranda falou que Jesus não existe e que Jesus ele é uma criação do Império Romano. Pronto. Aí você pega, né, o que o Antônio Miranda falou e sai espalhando por toda a internet. Você não tem capacidade. Isso são as ovelhas dele. Isso eu te falo com certeza. As ovelhas dele e lá do seu Jailson. Essa turma, aí o que a turma faz? Né? Vai lá e espalha os vídeos, Jesus não presta, Jesus não existe, isso é mentira, aí que não sei o que, inventa um monte de história. Não tem argumento nenhum. O Jesus, o Cristo histórico, já é comprovado cientificamente que existiu Jesus. Jesus existiu. Ninguém tem dúvida nenhuma, nem os melhores ateus do mundo, os maiores ateus, não esses pé de rato aí do Antônio Miranda, o povo que segue eles são um bando de pé de rato. Esse bando de pé de rato não tem capacidade, não são ateus. São pessoas revoltadas com o evangelho, revoltadas com Cristo. Do jeito que eu, Rivanildo Menezes, eu era antigamente também um pé de rato, revoltado, porque os meus vídeos, quando eu fazia, era de revolta contra Deus e revolta contra o cristão. Não tinha nada mais do que isso, era só revolta. Então não são ateus, porque o ateu de verdade, vamos dizer assim, se é que existe ateu de verdade, né? Se é que existe, ele sabe muito bem e confirma muito bem que Cristo histórico existiu. O que eles têm dúvidas é a questão do Cristo espiritual. Né? O Cristo que fazia milagres, etc. Essa questão. Mas o Cristo, etc., que morreu numa cruz, que foi professor na Galileia, etc., esse existiu. O Antônio Miranda chega a dizer que Cristo era analfabeto. Era burro, né? Que Jesus era burro, analfabeto. Sendo que Cristo estudou nas sinagogas, isso está na história. Ele estudava nas sinagogas, ele sabia ler, ele sabia escrever. Olha só. Mas para o Antônio Miranda, né, ele disse que não, e o povo acredita. Então, do jeito que vocês, ovelhinhas do Antônio Miranda, critica o crente que segue fielmente lá o pastor, vocês deveriam tomar um pouco de posição e procurar, né, questionar o líder de vocês. Mas vocês não querem questionar. Por que vocês não querem? Porque tem um rabo preso com ele, ou é alguma coisa que vocês estão tentando fazer. Apesar que a palavra de Deus diz que os filhos das trevas serão mais prudentes do que os filhos da luz, né? Está aí o cumprimento da palavra de Deus. Esses filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então eles criam estratégia para arrebanhar a maior quantidade de pessoas à perdição, ao inferno. Né?
Ai, ai, não é brincadeira não, viu, gente? É complicado. Ele é incapaz de apresentar isso. Eu diria, senhor Antônio Miranda, se o senhor fosse acadêmico de história, se o senhor fosse, sei lá, um mestrando ou um doutorando, mas eu poderia até rebaixá-lo um pouco mais, colocá-lo numa situação de mero acadêmico de história. Se você apresentasse um trabalho desse, com as evidências, se é que podemos dizer, porque na verdade não são evidências, são faltas de evidências, porque você parte de meras conjecturas, você não consegue nem mesmo afirmar uma conexão sobre o que você fala, eu digo, você seria exonerado, você seria banido do mundo acadêmico, como um notório charlatão. Basicamente isso. Então, tá vendo? O próprio professor está dizendo que o Antônio Miranda, palavras aí do professor, se enquadra no charlatanismo. Tá? Então, do jeito que eles pregam, né, dos charlatões da fé, que usam, né, de falsas curas, falsos milagres, etc., o charlatanismo, o Antônio Miranda, as palavras do professor, também se enquadra nesse charlatanismo. Né? Porque não traz uma mentira, porque essa teologia reversa é uma mentira. Isso não existe teologia reversa. Isso não existe. Isso é para chamar atenção e com isso ganhar as monetizações do YouTube. Quero ver quando é que o YouTube parar de pagar. Quando o YouTube começar a cair, despencar. De que esse povo vai viver, hein? O que essa turma vai viver? Fala para mim. Será que tem emprego? Tem alguma profissão? É uma pergunta, né? meus amigos, eu gostaria de tecer esses comentários, já que algumas pessoas evidentemente querem a minha opinião, e eu vou apresentá-las aqui e mostrar por que você não tem que acreditar nesse sujeito. E eu não me refiro somente aos cristãos, porque tem muitos cristãos que ficam balançados pelo Antônio Miranda. Sabe o que significa, meu irmão? É o seguinte, é que você precisa conhecer a história da sua religião. Você precisa conhecer a história da igreja. É evidente que nós temos hoje um bombardeio de pilantras, de charlatães, de vigaristas que fazem uma política de demonização ideológica da Igreja Católica. Mas você tem que procurar certos materiais idôneos e buscar o que a Igreja pensa. Na realidade, deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre a questão da Igreja Católica. O pessoal gosta muito de demonizar a Igreja Católica. Isso é verdade. A Igreja Católica em si, ela tem os seus defeitos. Mas é uma igreja milenar, né? Ela é uma igreja antiga. O que não bate com a Escritura, os tipo de sacerdote, papa, celibato, confessionário, freiras, horte, e toda essa liturgia criada pela Igreja Católica. Todo mundo sabe que o Império Romano, Constantino, ele juntou as outras religiões, juntou todo mundo, mas chamado ecumenismo, né, e colocou tudo dentro da Igreja Católica. Então, partindo para o ponto aqui de falar da Inquisição da Igreja Católica. Todos nós sabemos que na Inquisição, muitos católicos iam lá, dizimavam, tiravam a vida dos outros, queimavam as mulheres de fogueira e tal, toda aquela loucura, né? Aqueles instrumentos de tortura da Inquisição, é algo terrível. As cruzadas, mas não foi todos os cristãos que cometeram esses sacrilégios, esses crimes contra as pessoas. A maioria dos católicos, das pessoas católicas na época, eram camponeses, pessoas simples, pessoas que tinham dúvidas sobre a existência de Deus, que queriam saber mais sobre a criação e tal, e a Igreja Católica se posicionava. E era uma minoria, sabe, de rebeldes dentro da própria Igreja Católica, de pessoas cruéis que cometeram todos esses crimes. Então você não pode colocar todos os crimes cometidos na Igreja Católica no passado, atribuir a todos os católicos. Todo católico é bandido. Todo católico... Não, não é isso. É um grupo lá que específico que cometeram essas coisas erradas. Partindo do ponto, eu vou até fazer um vídeo mostrando para vocês sobre a questão do o que a Igreja Católica fez e o que os ateus fez. Os ateus não fez nada pela sociedade. A Igreja Católica criou as melhores universidades do mundo, as melhores universidades do mundo. Da Igreja Católica saíram os melhores cientistas do mundo, da Igreja Católica. Da Igreja Católica saíram os melhores engenheiros do mundo. Da Igreja Apostólica Católica Romana saíram as melhores escolas do mundo.
Da Igreja Católica saiu as melhores instituições de caridade no mundo e de socorro à vida. E o que os ateus fez? Hein? Absolutamente nada. Eu não estou defendendo aqui a Igreja Católica, não é isso. Mas a verdade tem que ser dita. Né? Errou, fez um monte de coisa. Sim, é um evangelho totalmente controverso. Fez algumas modificações na Bíblia para favorecer a Igreja Católica? Fez. Mas quando a gente acusa uma igreja, no caso a Igreja Católica, etc., ou até dizer que Cristo é uma criação do Papa, do Império Romano, precisa se apresentar provas acadêmicas e não ficar falando abobrinha, porque digitou no Google Cristo romano nunca existiu. Aí vai estar lá o título. Professor da fulano de tal da universidade diz que Jesus nunca existiu. Aí eles pegam essa pseudo-fonte e saem espalhando porque o tal professor afirma, sendo que esse tal professor nem tem prova disso. Tá? Eu fiz um vídeo aqui, acho que vai fazer 2 anos já, quando eu voltei para o Criador, logo no começo, quando eu saí do ateísmo, estava toda o povo se levantando contra mim, eu fiz um vídeo mostrando para vocês diversas informações sobre o sistema católico, sobre a Igreja Católica. Seria bom que você assistisse. Como ela procedeu durante a história, e existem muitos materiais bons na internet. É saber delinear, saber discernir. E isso fica para o cristão. E mesmo para os ateus. Os ateus que estão me assistindo agora, pelo menos, se você não acredita na fé cristã, se você não vê nenhum sentido na fé cristã, nem por isso dá o direito de alguém colaborar com a fraude e com a desinformação. Se alguém quer ser ateu, que o seja de uma forma honesta, de uma forma transparente. Isso é verdade. Esse ateísmo do Antônio Miranda, de toda a sua corja, que o segue, apresentam provas falsas. E eu falo a mesma coisa. Eu voltei para o Criador, estou com o Criador, acredito em Deus, acredito na ressurreição, deixei de ser ateu. Eu não acredito porque isso é estratégia. Estratégia do quê, meu amigo? Estratégia do quê? De igreja? Que igreja? Eu abri igreja, não sei o que. Aonde você tirou isso da cabeça? Sempre que os meus vídeos aqui eu falo para o pessoal nem frequentar a igreja. Como é que fica essa situação? Né? Então, apresenta provas. Se você quer ser à toa, seja à toa. Mas seja honesto, não desonesto, para crescer na plataforma e ficar espalhando um monte de besteira. Porque, olha, eu falo para você, o ateísmo, ele passa vergonha. Esses caras acham que estão crescendo na internet e vão libertar o mundo. Libertar do quê? Para entrar dentro de um lixo que é o ateísmo? O povo não é besta, gente. O povo não é besta, não. Não através de palhaçadas como essa, como nós vamos agora observar. Eu tenho certeza que você sempre pensou que Jesus fosse um semideus, filho de Yarvá com uma humana ao melhor estilo Zeus. Bom, a comparação aqui já é estapafúrdia, porque primeiro, os deuses gregos tinham relações sexuais com pessoas mortais. Já no caso da Virgem Maria, nós percebemos um milagre de uma mulher que não teve contato nenhum, contato sexual algum. Simplesmente Deus se fez carne no corpo de uma mulher. E observem que os deuses gregos, eles geram filhos que são distintos deles. Então não há nenhuma equiparação factível entre concepção da Virgem, que foi uma concepção milagrosa e virginal, e que não teve nem mesmo um contato, uma relação sexual, com os deuses pagãos, que eram deuses luxuriosos. Mas isso aí, professor, inclusive eu até fiz um vídeo mostrando lá, né? O professor Fábio Sabino também tem essa mania de dizer que Jesus, inclusive tem um vídeo dele aí, uma coisa mais horrorosa do mundo. Ele chegou lá, foi apresentado num programa, e o professor Fábio Sabino chegou a dizer que eles transaram, Deus foi lá, o Espírito Santo foi lá e transou, e José é corno, né? José é corno e Maria tinha que ser apedrejada, que não sei o que, eles transaram, eles fizeram... Quer dizer, é um absurdo, né? No meu ponto de vista, um senhor que se diz professor de hebraico e conhecedor falar uma besteira dessa, né? Chega a ser absurdo, né? Então, gente, para você ver o que é o ateísmo, né? O ateísmo é isso.
E eu não quis ficar dentro desse negócio, porque eu falar para você, é muita besteira, é muita ignorância. Que inclusive reproduziam filhos que são com poderes extraordinários, etc., mas nem mesmo seriam equiparáveis à concepção cristã de Deus, a concepção inclusive da Trindade, etc. Não existe nenhum paralelo que podemos nos aproximar disso, desse tipo de equiparação. Mas vocês perceberão que esse sujeito é cheio de falsas analogias, cheio de argumentos capciosos, o que revela a sua desonestidade, a sua falta de escrúpulo, e até mesmo nós podemos questionar sobre a incolumidade do seu caráter. Vamos lá. E que mais recentemente você começou a ouvir falar de um tal de Jesus estoico, que teria sido um judeu analfabeto, falante de aramaico, que teria sido um revolucionário anti-império romano. Eu nunca ouvi falar disso, pelo contrário. Nós observamos que Jesus Cristo não estava necessariamente preocupado com as questões meramente temporais da política imperial romana ou da política judaica. Ele veio para trazer uma mensagem muito mais abrangente do que isso. Tão abrangente que até hoje nós guardamos a fé cristã. Vamos analisar duas coisas pelas quais esse sujeito fala uma besteira tamanha. Primeiro, Jesus Cristo não era analfabeto. Eu poderia citar aqui Lucas, capítulo 4, versículo 16. Tá vendo que eu falei para vocês? Aí, o professor vai confirmar. O professor vai confirmar que Cristo não era analfabeto. Ele sabia ler e escrever. Que fala de Jesus Cristo lendo nas sinagogas. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi... Então, como é que uma pessoa que entra numa sinagoga, que é um lugar de aprendizado, né? Ou teologia reversa do Antônio Miranda, né? O sorriso maroto. Como é que pode ele entrar dentro de uma sinagoga e o texto está dizendo que ele se levantou para ler? Um analfabeto ler? Sabe o que acontece, gente? Para o Antônio Miranda, para toda a turma do lá, eles que idolatram, né? Essa turma aí, o Jailson, o professor lá de hebraico, para o pessoal que segue, eles são assim, só tem credibilidade, né, se você tiver um diploma de tal, de erudito, etc. Porque se você não tiver diploma, então você é burro, você é analfabeto, etc. Só que as coisas não funcionam desse jeito, né? Não é porque a pessoa tem diploma, que pode comprar até na Galeria Pagé, na 25 de março em São Paulo, que você é superior às outras pessoas. Que o outro que não fez a suposta faculdade que você fez, ou que você fez, não significa que a pessoa que tem o segundo grau, ela é inferior a você. Muito pelo contrário. Tem engenheiros aí pedreiro, que só estudou 4ª série, dá um show, tá? Em engenheiro. Dá um show de engenheiro. Lê planta, assim, sabe? Os caras só estudou 4ª série primária. Todo mundo sabe disso. Então isso não significa que a pessoa é super inteligente. É o que eu falo lá para as ovelhas do pastor Sabino, ou do professor Sabino, desculpa, pastor Sabino, do professor Sabino. Porque as ovelhas dele têm mania de atacar os outros, né? Quando você faz alguma coisa, você não vai conseguir, você não vai crescer no YouTube, tal, que não sei o que, tá querendo crescer. Eu já tive o meu tempo na plataforma, né? Então, eu já atingi o meu alvo desde 2008 na internet, tanto que ainda estou por aqui, né? Entendeu? Então, isso é bobagem, né? O pessoal meio sem noção do que está falando. Mas aí, gente, o pessoal idolatra, né? O cara fala aramaico, o cara fala hebraico, o cara fala grego, o cara fala marciano, o cara fala lá a língua poliglota, etc. Isso não quer dizer nada. É absolutamente nada. Se o sabichão lá, o Sabino, fala isso, aquilo, outro, não quer dizer nada. Entendeu? A pessoa precisa entender que a inteligência, tá? Deus dá inteligência para os humildes, para confundir a cabeça dos sábios. Esse pessoal se diz sábio, né? E Deus, o Criador da inteligência, para aqueles que são humildes de coração. Bom, gente, é uma besteira. Eu vou fazer mais vídeos aqui, porque esse aqui vai ficar longo. Eu vou dividir aqui parte 1, esse vídeo aqui, depois a gente vai fazer a parte 2. Nós vamos só terminar essa parte aqui que o professor está falando, aí a gente dá uma pausa, e aí eu volto amanhã para a gente dar continuidade aqui, vendo as besteiras da teologia reversa do Antônio Miranda, né? E as suas enganações. Ele dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Observem que a comunidade judaica, em geral,
é um povo que valoriza muito a escrita. Na época de Jesus Cristo, muitos judeus de fato sabiam ler. Embora, claro, a grande maioria nem era escriba e nem era, evidentemente, estudiosa da lei judaica. Pelo contrário, grande parte dessas pessoas guardava uma memorização de tradição oral que era debatida nas sinagogas, né? Ou então mesmo no próprio templo. Nós temos uma cena em que Jesus Cristo está debatendo no templo com os doutores da lei hebraica. Então, se existe alguma coisa que Jesus Cristo não foi, é um judeu analfabeto. E por outro lado, Jesus Cristo também não foi um revolucionário no sentido mundano como ele está colocando. Pelo contrário, a mensagem cristã é muito mais abrangente do que a temporalidade do domínio romano, como também da situação política judaica. Porque a mensagem cristã é uma mensagem transcendente, é uma mensagem de salvação da humanidade. Então Jesus Cristo não estava fundamentalmente preocupado com uma situação contingencial que era o domínio do Império Romano sobre a Palestina. Ele estava preocupado em cumprir as promessas da Israel antiga e comprovar a sua própria messianidade, como também transmitir a mensagem do Evangelho. Basicamente isso. Ou seja, esse sujeito fala besteira sobre besteira e quer dar uma de teologia reversa, mas não sabe nem ler a Bíblia direito. Mas vamos lá. Bom, a gente vai parar por aqui. A parte 1, deixa eu ver onde eu parei. 8 minutos, 8h20, 8h32. Vou deixar salvo aqui, aí a gente continua amanhã, tá bom? Essa é a primeira parte do vídeo. Se inscreve aí no canal e fica de olho que a gente vai continuar para fazer aí, né? E mostrar para vocês quem é realmente Antônio Miranda, quem é Jailson Ferreira, né? Quem são esses teólogos reversos, ateus reversos da teologia, né? Os caras descobriram a pólvora. E todo mundo tá errado e só eles estão certos agora, né? Beleza, pessoal? Forte abraço aí. Até amanhã.